Olá, olá! Primeiro, desculpa aí pela assim. Olha, gente, essa letra tá bonita, hein? Bem amadora, mas é isso mesmo. A gente está aqui, então, nossa terceira unidade na nossa disciplina de nutrição hospitalar. Tá acabando, gente. Tá acabando a faculdade, né? Porque ainda temos mais 6 unidades para discorrer e resumo. Porém, vamos lá continuar então, unidade 3, dietas hospitalares de prova e preparo para exame. Novamente estamos sem o iPad, não sei o que está acontecendo. Com pacientes internados aguardando cirurgias e procedimentos no hospital, podemos diminuir o jejum ao mínimo necessário. Hoje em dia, então, é preconizado que o jejum deve ser o mínimo possível. Antigamente, que ficava muito tempo de jejum e tudo mais. Hoje em dia, a gente sabe que o jejum deve ser o mínimo possível. Seguindo protocolos em consonância com a equipe médica, ofertando maior concentração de nutrientes para pacientes em risco nutricional. Maior concentração de nutrientes para pacientes em risco nutricional. E saber o risco nos permite realizar intervenções precoces no pós-operatório com alimentação e evolução da dieta sempre que possível. Conforme o consenso de ESPEN, é fundamental que toda instituição tenha um serviço de alimentação organizado, com dietas padrões protocoladas que sejam rotineiramente revisadas para adequação com as novas evidências. No Brasil, recomenda-se centrar todas as nossas orientações a partir do nosso Guia Alimentar da População Brasileira. Em resumo, ele descreve a necessidade de estabelecer a alimentação baseada em alimentos in natura, ou seja, a base da alimentação deve ter uma composição de alimentos naturais, como as frutas, as verduras, os cereais e os tubérculos, e mesmo as carnes, ovos e lácteos. Além desses, iremos compor a dieta com alimentos minimamente processados ou processados. Então, aqui a gente só faz lembrar, então, que o nosso guia alimentar, ele indica que o nosso maior consumo seja de frutas, verduras, cereais, tubérculos, carnes, ovos, assim. Então, a gente reduzir ao máximo desembalagem, a gente descascar mais, a gente comprar produtos minimamente processados é a melhor opção. Então, ele só diz ali que a dieta ela deve ser orientada nesse caso. Que a gente deve evitar ultraprocessados por causa dos corantes, dos flavorizantes e dos conservantes. Nosso planejamento deve ser centrado no paciente, respeitando suas crenças e valores, bem como sua história alimentar, visto que o alimento é muito mais do que apenas nutriente. Ele é carregado de valores sociais e culturais que também promovem saúde e bem-estar. A importância da equipe de Yuan. Entendendo que há necessidade de logística em uma humana, precisamos compreender que a nossa prescrição dietética deve ter elemento norteador, desculpa, os cardápios e dietas que a equipe de produção nos fornece, bem como formular modificações que respeitem os alimentos disponíveis na unidade hospitalar e estejam adequados aos horários de distribuição de alimentos. Então, aqui vai ser uma parceria entre o nutricionista clínico, que é o nutricionista que vai efetivamente atender os pacientes, e o nutricionista da UAM, o nutricionista que vai estar ali responsável pelo preparo e distribuição da alimentação correta. O uso da ciência da nutrição visa construir cardápios nutricionalmente adequados e voltados para a necessidade de cada patologia. Aliado ao conhecimento das áreas da gastronomia, permite não apenas dietas hospitalares com padrão nutricional correto, mas alimentos ainda prazerosos que tenham apelo visual, olfativo e gustativo. Não apenas dietas hospitalares com padrão nutricional correto, mas alimentos ainda prazerosos, que tenham apelo visual, olfativo e gustativo. A gente sabe que não é bem o que acontece, né? Quantas vezes a gente falou, nossa, parece comida de hospital. Conforme o estudo de Carvalho e outros, percebeu-se que a organização e cumprimento no horário de distribuição das refeições foi um dos pontos que favoreceu a maior aceitação dietética por parte dos pacientes.
Por isso, não apenas impor condutas, mas fazer com que o colaborador da unidade de alimentação entenda o seu trabalho com treinamentos e educação em saúde. Para motivá-lo, pode fazer a diferença. Não apenas impor condutas, mas fazer com que o colaborador da unidade de alimentação entenda o seu trabalho com treinamento e educação em saúde para motivá-lo a fazer a diferença. Evolução da dieta. Como falado anteriormente, o paciente deve ser atendido de forma individualizada e a prescrição dietética deve ser baseada em suas necessidades energético-proteicas, necessidades dietoterápicas, respeitando todas as suas patologias base, individualidades e cultura. Por exemplo, um paciente vegetariano ou mesmo um paciente kosher. O acompanhamento é imprescindível. O estado nutricional pode mudar ou suas condições clínicas podem variar. O atendimento regular do paciente visa adaptar as necessidades da alimentação conforme a evolução da dieta. Dietas padrão. As dietas hospitalares visam atender às demandas nutricionais e um indivíduo, considerando seu estado nutricional e fisiopatologia, para isso, as dietas vão sendo compostas e modificadas conforme as necessidades específicas. E essas alterações, por vezes, transformam os alimentos a ponto de não serem mais identificados ou serem vistos negativamente, o que torna o papel do nutricionista indispensável para auxiliar na adaptação das dietas conforme a tolerância do paciente. A dieta hospitalar deve cobrir 30 quilocalorias por quilo de peso por dia das necessidades energéticas e pelo menos 1,2 gramas de quilo de peso por dia das necessidades proteicas. Então, ó, aqui só para a gente exemplificar. Se a gente tem um paciente de 70 quilos, a gente vai fazer 70 vezes 30. E agora a gente tem. Eu não tenho calculadora, então vou pegar aqui a calculadora. Então, a gente tem 70 vezes 30. A gente tem que esse paciente ele precisa de 2.100 quilocalorias por dia, sendo que 1,2, a gente vai ter 1,2 vezes 30. Então, vezes 30. Vai dar 36 dessas quilocalorias, dessas 2.100 quilocalorias, a gente tem que 36 gramas vai ser de proteína. Então, a gente tem que calcular. Então, aqui a gente já sabe que 30 quilocalorias por quilo de peso por dia e 1,2 dessas quilocalorias por quilo de peso precisa ser de proteína, certo? Pronto, vamos voltar aos estudos. Só para a gente ter ideia de como é que faz isso aqui, né? E aqui, ó, eles pelo menos. Dieta livre ou dieta geral. Será utilizada para pacientes que, a princípio, não apresentam nenhuma doença que necessitem alteração na alimentação e que estejam em estado nutricional normal, pensando em nível assistencial. São dietas para nível de assistência primária. Em suas características principais, teremos nutrientes base para um adulto conforme as recomendações, sem alteração em proporções, e alimentos sem mudança em consistência. Exemplo de cardápio. De jejum, café com leite, pão integral francês, fatia, com manteiga ou geleia, ou frios mais fruta. Almoço e jantar, salada verde, legumes cozidos ou refogados, arroz, feijão, guarnição, batata, mandioca, massa polenta, mais alimentos proteicos, carnes, ovos, na sobremesa ou fruta. Lanches e cheia. E ceia, chás, vitaminas, suco de frutas, mais bolo, torrada, biscoito. Dieta leve ou branda será utilizada em um grupo geral de pacientes que não apresentam necessidades dietoterápicas específicas, mas que estejam em processo de recuperação. Então, a gente tem a primeira, que é a dieta livre ou dieta geral. Ó, me internei,
para fazer um exame simples, simples, e não tenho nenhuma comorbidade, dieta livre, dieta geral. Dieta leve, esteja em processo de recuperação. Pós-cirúrgico, início de alimentação após período de jejum. Pensado, pensando em nível de assistência, serão pacientes de níveis primário ou secundário. Lembra que nós somos três: primário, secundário e terciário. Primário é aquele que tem pouquíssima chance de ter algum problema nutricional e tá em ordem, é o mais tranquilo dos níveis. O secundário é o intermediário, que ele ainda tem alguma uma patologia, alguma coisa, alguma questão que a gente precisa adaptar uma hipertensão, uma diabetes. E o terciário é aquele é o maior risco, né? É a maior emergência. Pensando em suas características, mantém-se a proporção de macros e micronutrientes com alimentos abrandados, ou seja, passados por processo de quebra de fibras e tecidos, facilitando a mastigação, deglutição e digestão. Exemplo: café da manhã, café com leite, chás, pão, manejo, não mudou quase nada. O almoço, legumes cozidos refogados, já saiu a salada verde, arroz, caldo de feijão em vez de feijão. A guarnição seria purê de batata, mandioca, polenta. Então aqui a gente já tira a salada verde, a gente transforma a batata, a mandioca e a polenta em purê de batata, purê de mandioca e polenta molinha, não aquela polenta dura, né? Alimentos proteicos, carnes cozidas, desfiadas ou moídas, ovos e sobremesa como cremes ou compotas. Também pode ser oferecido sopas e cremes de substituição da comida. Uma sopinha ou um creme bem mais gostoso. E lanche de ceia é o chá, vitamina, suco de frutas, biscoitos, salgados ou doces. Então a gente não tem alteração aqui também. A partir desses dois grupos de dieta, há o desdobramento para as demais necessidades, seja considerando consistência ou nutrientes específicos, conforme as patologias base ou dietas para preparo para exames e procedimentos cirúrgicos. Dietas modificadas em consistência. Entre as dietas mais presentes e importantes em um hospital estão as dietas modificadas em sua consistência. Podemos pensar em dois casos principais para modificar a consistência de um alimento: pacientes com dificuldade de deglutição, disfagia ou pacientes que apresentem dificuldade em sua deglução. Então, ela não consegue engolir, ela vai precisar de uma dieta modificada de inconsistência, né? Então a gente tem a dieta líquida restrita, dieta para pacientes no pré-cirúrgico, em preparo para exames ou que venham sem tolerância de alimentos e irão reiniciar com dietas. É uma dieta de transição, ó, dieta de transição, e deve ser utilizada o mínimo do tempo necessário para o fim esperado. Em geral, apresentam baixa densidade calórica e proteica, composta apenas de pequenas quantidades de líquidos. Basicamente, usa-se suco de frutas coado, água de coco, chá, caldos, legumes ou de carne, a dieta líquida restrita. Já a dieta líquida, a gente tem dieta para pacientes que passam por procedimentos de cabeça e pescoço. Em alguns casos, ainda se devem deixar os líquidos frios ou gelados. Pacientes em quadro inflamatório, pacientes com incapacidade de tolerância de alimentos sólidos, em geral, não conseguem atingir a necessidade de todos os macronutrientes. Entretanto, podem atingir as necessidades calóricas. São compostas por alimentos de fácil digestão e podem ter alimentos líquidos ou que se liquefazem na boca, como sucos de frutas, vitaminas, iogurtes, chás, gelatinas, caldas de sopa ou sopas mais ralas liquidificadas. Dieta líquida pastosa. Utilizado para pacientes que estão em evolução dietética após procedimento cirúrgico ou que não toleram alimentos sólidos, que apresentam dificuldade de mastigação ou mesmo em caso de disfagia. Em geral, atinge algumas metas de macronutrientes, podendo ter baixa proporção de fibras e em micronutrientes. Em sua composição, podem ser apresentados todos os tipos de alimentos, desde que passem por processo que transforme os alimentos líquidos ou cremosos, como sucos de frutas, vitaminas, iogurtes, chá, gelatinas, caldos. Então a gente tem que a dieta líquida.
A dieta líquida é baixa densidade calórica e proteica. Ela tem apenas baixa quantidade de líquido. A gente tem a dieta líquida pastosa, que é, em seu corpo você pode se apresentar todos os tipos de alimento e de que pode ter baixa proporção de fibra em micronutrientes. Afinal, vai ser tudo liquidificado. Dieta pastosa ou cremosa. Utilizada em pacientes que estão em treino de desmame na terapia nutricional, enteral, e para pacientes com risco de aspiração ou dificuldade de mastigação. Em termos gerais, atinge as necessidades nutricionais de um paciente adulto, tendo sua composição completa em alimentos, os mesmos sendo modificados apenas em sua forma de apresentação e consistência. Café da manhã. Café com leite, chá, mingau ou polpa de frutas, vitaminas ou frutas cozidas em forma de purê. Almoço, sopas batidas ou purês e cremes de legumes ou tubérculos. Feijão liquidificado e coado. Carne, carnes moídas e desfiadas e soufflé. Chás, vitaminas, suco de frutas, mingaus e cremes. Para dietas modificadas em consistência, precisamos considerar o risco de aspiração disfagia dos pacientes. E nesse ponto, a presença de um fonoaudiólogo para essa avaliação é fundamental. Já li em alguns lugares, não sei se no livro, a questão do fonoaudiólogo. A gente precisa que o fonoaudiólogo faça uma avaliação para que a gente possa, sim, definir. Vocês lembram na unidade 2 que a gente falou que para montar a terapia nutricional, para montar a o que nós vamos servir, né? Qual é o procedimento para aquele paciente? A gente precisa reunir todas as informações, tanto subjetivas como objetivas, e de outros profissionais, para então a gente dar o veredito do que vai ser preciso para aquele paciente. E aí a gente recebe essa aqui, e nesse ponto a presença de um fonoaudiólogo para avaliação é fundamental. Conforme parecer da Braskem, compete ao fonoaudiólogo identificar os pacientes em risco de disfagia, assim como realizar a avaliação de biomecânica da deglutição e prescrever consistência alimentar, volume e ritmo de oferta, manobras e posturas necessárias para administrar a alimentação de forma segura. Então, aqui a gente já tem, ó, o fonoaudiólogo, ele é responsável pelo paciente identificar o risco de disfagia, realiza avaliação mecânica de deglutição para prescrever a consistência alimentar, o volume, o ritmo da oferta, as manobras e posturas necessárias para administrar a alimentação de forma segura. Enquanto ao nutricionista compete realizar a prescrição dietética conforme as orientações do fonoaudiólogo, a fim de garantir uma alimentação adequada que cumpra suas necessidades. Então, cada um tem o seu papel. O nutricionista vai realizar a prescrição dietética de acordo com as orientações que o fonoaudiólogo passou, mas é um conjunto, é um trabalho sempre multidisciplinar. Em 2013, houve a formação de um Comitê Internacional para Padronização da Dieta para Disfagia, International Dysphagia Diet Standardization. Olha, eu não sei falar essa palavra. Initiative. E em 2022 publicaram um diagrama atualizado sobre espessantes de alimentos que pode ser utilizado tanto em nível hospitalar quanto em nível domiciliar por pacientes e cuidadores. Para a nova definição, usa-se uma classificação por números e o teste realizado através do uso de uma seringa, como demonstra na figura a seguir. Verifique sua seringa em escala de 0 a 10. Use os testes de grudamento do garfo e inclinação de uma colher. Remova o olho, coloque o dedo aqui. Tampe o bico com o dedo e encha 10 ml. Destampe o bico e inicie o temporizador. Pare em 10 segundos. Então, a gente vai colocar o líquido, né, a consistência da dieta, vai colocar 10 ml, vai liberar, passar 10 segundos e a gente vai tampar. E aí, aonde parar, vai ser qual que é o nível de espessamento dos alimentos. Se é nível 0, 1, 2, 3 ou 4. Onde 0 é mais líquido e 4 é mais consistente.
Líquido fino, flui como água, fluxo rápido, pode ser bebido através de qualquer tipo de bico, copo ou canudo. Muito levemente espessado. Mais espesso que a água, requer um pouco mais de esforço para beber do que líquidos finos. Flui através de canudo, seringa, bico, semelhante à espessura da fórmula de antirregurgitação. Levemente espessado, flui em uma colher, pode ser bebido em goles, derrama rapidamente em uma colher. É necessário um esforço leve para beber através de um canudo de orifício padrão. Meu, eu não sabia nem que tinha padronização por orifício do canudo. Olha só, é 5,3 milímetros de diâmetro. Fica aí a informação. Duvido nada que caia na prova qual é o diâmetro do canudo para fazer a injeção de líquido espessante. Liquidificado moderadamente espessado. Pode ser bebido em um copo, é necessário um esforço moderado para sugar através de um canudo de orifício padrão ou largo. Ó, então, o padrão tem 5,3 e o largo tem 6,9 milímetros de diâmetro. Inclusive, se cair na prova qualquer coisa desse tipo, volta aqui e deixa como comentário, porque eu tenho certeza que você vai lembrar 5,3 milímetros o padrão e o largo de 6,9. Não pode ser comido com um garfo, pode ser comido com uma colher, engolido diretamente, textura lisa e sem pedaço, grumos, fibras, pedaços de pele ou casca, cartilagem ou osso. Pastoso extremamente espessado. Normalmente comido com uma colher, com um garfo é possível. Não pode ser bebido em um copo, porque não flui facilmente, nem sugado por canudo. Não existe mastigação. Mostra algum movimento muito lento sobre a gravidade, mas não pode ser derramado. Cai de colher em uma única colherada quando inclinado. Sem grumos, não pegajoso, o líquido não deve ser separado do sólido. O uso de espessantes para paciente disfático é essencial, inclusive para a água. Dietas especializadas. Dietas para diabetes, delineada para pacientes com diabetes mellitus, apresentando controle em quantidades de carboidratos e de carga glicêmica, geralmente rica em fibras, com a exclusão e restrição de alimentos refinados e de adição de sacarose. Dieta hipossódica, delineada para pacientes com hipertensão arterial sistêmica e outras cardiopatias que necessitam de restrição de sódio para auxiliar no controle da pressão arterial, geralmente compostos por alimentos sem adição de sal e não fornecidas as gramas de sal determinadas pela equipe de forma adicional. E são fornecidas gramas de sal determinadas pela equipe de forma adicional. Hipossódica, baixa em sódio. Dieta laxativa, delineada para pacientes constipados ou que necessitam maior aporte de fibras e líquidos. Geralmente é uma dieta com mudança de alimentos refinados por alimentos integrais. O uso de alimentos potencialmente laxativos, acréscimo de fibras e retirada de alimentos constipantes. Dieta constipantes ou sem resíduos. Delineada para pacientes com quadros de diarreia, a composição será de alimentos diminuídos em fibras ou fibras solúveis, ou com fibras solúveis, bem como restrição do uso lactose, afetando a oferta de líquidos e eletrólitos. Dieta para doença renal, delineada para pacientes com doenças renais em tratamento conservador ou em diálise. Para cada caso serão ajustadas necessidades específicas, como quantidade de proteínas, potássio e fósforo. Deve ser determinada a necessidade de restrição hídrica, estipulando a quantidade permitida nas 24 horas. Dieta para gastrite úlcera, delineada para pacientes que apresentem gastrite ou úlcera, ou um quadro de hemorragia digestiva que necessitam de uma alimentação abrandada e não ácida para favorecer a sua recuperação. Uma dieta ainda utilizada é a dieta neuropênica ou dieta sem cruz. Usualmente, essa dieta vinha com a intenção de garantir uma diminuição da proporção de micro-organismos nos alimentos e, com isso, não colocar em risco a infecção de pacientes que estavam em seu sistema imune debilitado, em especial pacientes oncológicos em neutropenia ou após transplantes. Entretanto, após diversos estudos e meta-análises, percebeu-se não haver confirmação de benefícios, pelo contrário, por se restringir diversos tipos de alimentos, em especial os crus, vegetais, diminuía-se o aporte de vitaminas, minerais e antioxidantes, que apresentam um papel fundamental para a recuperação da imunidade.
Por isso, a última diretriz de Espen chegou ao consenso de não aconselhar mais esse tipo de terapia. Então, a dieta onde se excluía todos os crus, e aí a gente entra também com os vegetais, é, ela não é mais aconselhada desde 2021. Pacientes com múltiplas enfermidades. Precisamos entender as prioridades terapêuticas do paciente para assim definir na prescrição dietética. Como será a composição alimentar e que alimentos e nutrientes iremos modificar a fim de atender essas necessidades específicas. Dieta de provas e suas particularidades. Menor tempo de jejum possível. A dieta de prova, que é indicada para caso cirurgia de cabeça e pescoço, pós-operatório, cirurgia de cabeça e pescoço, pós-operatório, transtornos intestinais e preparos para exames, sendo basicamente composta por água, chás, água de coco, isotônico e gelatina diet. Essa composição serve apenas para uma adaptação do paciente e nela não se faz uso de alimentos ricos em gordura e carboidratos. Simples, visto o risco de o paciente apresentar síndrome da realimentação e síndrome de dumping. Síndrome de realimentação. Conforme a síndrome de realimentação é uma reação anabólica em decorrência da terapia nutricional. Ela ocorre especialmente em pacientes desnutridos ou que tenham sofrido um quadro catabólico grave. Idosos, pacientes com HIV, doenças críticas têm maior risco. E que estejam em jejum por mais de 5 dias ou recebendo um aporte calórico muito baixo nos últimos dias. Ao apresentar a síndrome de realimentação, o paciente pode ter sintomas leves, com piora clínica, e em quadros graves, que pode mesmo levar à morte cardíaca súbita. Síndrome de Dumping. Conforme Chaves e De Stefani, a síndrome de Dumping é uma das síndromes mais comuns após gastrectomias, incluindo cirurgias bariátricas, e está relacionada com sintomas vasomotores e gastrointestinais devido ao rápido esvaziamento gástrico e a grande exposição a nutrientes no intestino delgado com respostas fisiológicas de liberação de bradicina, serotonina e entreglucagon, juntamente como líquido extracelular, levando aos sintomas iniciais, necessidade de deitar, palpitação e larará. Gente, é muita coisa. Calor, sensação de saciedade, dor e plenitude epigástrica, diarreia, náusea, vômito, cólica, inchaço. Em menos de 30 minutos e dentro de 90 minutos a 3 horas há os sintomas tardios: transpiração, tremor, dificuldade em concentrar-se, perda de consciência e fome, devido à alta secreção de insulina provocando a hipoglicemia. Entende-se que a dieta de prova se faz importante para conseguirmos uma evolução gradual da dieta, mantendo uma segurança ao paciente e mesmo realizando uma alimentação precoce, diminuindo o quadro de riscos nutricionais. Entretanto, o que preciso deixar claro é a sua transitoriedade, exatamente por ser uma dieta restrita, não sendo nutricionalmente adequada para seguimento, demonstrando a importância do acompanhamento nutricional para a evolução da dieta assim que o paciente mostrar boa tolerância com a alimentação. Só pra gente aqui, ó. Dietas de prova, é indicado cirurgia cabeça e pescoço, pós-operatório, transtorno intestinal, preparo de exames. Ele é basicamente composto por água, chá, água de coco, isotônico e gelatinas diet. Então, não dá para ser uma dieta muito longa, porque ela é basicamente nada, né? Água, chá, água de coco, isotônicos e gelatina Diet. Então, é por isso que ela deixa claro aqui que é preciso a transitoriedade exatamente ser uma dieta restrita e não ser nutricionalmente adequada para segmentos, demonstrando a importância do acompanhamento nutricional para a evolução da dieta. Assim que o paciente puder, já troca ele. De dieta pré e pós-operatório cirúrgico. Há grande respaldo para o uso de dietas imunomoduladoras no período pré-operatório, apresentando benefícios tanto para a eficácia do procedimento
como para uma recuperação precoce do paciente. Entretanto, ainda não há consenso e prática dessa diretriz por parte dos cirurgiões, fazendo com que o nutricionista desempenhe um papel importante de disseminação de informação e atuação interdisciplinar. O jejum pré-operatório não deve ser prolongado. Para a maioria dos pacientes candidatos a procedimentos eletivos, recomenda-se jejum sólido de 6 a 8 horas antes da introdução da anestesia. Líquido contendo carboidrato maltodextrina deve ser ingerido até 2 horas antes da anestesia, exceto para casos de retardo do esvaziamento esofágico ou gástrico ou em procedimentos de emergência. Então, 6 a 8 horas para para sólidos e até 2 horas líquidos contendo carboidrato. Até 2 horas da anestesia. A média no Brasil do jejum de pré-operatório é de 18 horas. Atualmente se fala não apenas do uso de carboidratos de rápida absorção nesse período, mas a possibilidade de utilizar aminoácidos ou mesmo proteínas hidrolisadas, percebendo-se benefícios ainda maiores no que diz respeito à resistência à insulina, capacidade funcional e diminuição do uso de inflamação. Proteínas devem ser ofertadas na forma de aminoácidos livres e pequenos nucleotídeos para rápida absorção e esvaziamento gástrico. A recomendação atual é que os pacientes iniciem uma alimentação preferivelmente via oral em até 24 horas após a cirurgia. A alimentação oral em até 24 horas após a cirurgia. Dentre as características a serem observadas para determinar o equilíbrio hemodinâmico estão choque séptico, débito cardíaco diminuído, perfusão tissular ineficaz, ventilação espontânea prejudicada, hipertemia, síndrome do déficit de autocuidado, risco de glicemia instável e risco de integridade da pele prejudicada. Esses cuidados são realizados pela equipe de enfermagem e equipe médica. Habitualmente, para início da dieta, pode ser utilizada a dieta de prova, com rápida evolução, conforme for sendo percebida a tolerância do paciente e a alimentação. Para pacientes em cirurgia de pequeno porte ou mesmo cirurgia letiva, sugere-se a liberação da dieta precoce e conforme a vontade do paciente, ou seja, manter alimentos e consistência que ele mesmo se sinta confortável para ingerir. Em caso de pacientes cirúrgicos de risco que não tenham condições clínicas de alimentação oral, também é sugerido a alimentação precoce, usando vias alternativas, seja via enteral e, em último caso, vias parenterais. Exames laboratoriais. Para a coleta de exames laboratoriais, alguns como glicose, triglicerídeos, ferro sérico, hemograma necessita de jejum de 4 a 14 horas. O jejum, nesse caso, serve para que consigamos ter parâmetros adequados no resultado, visto que não fazer jejum ou manter períodos maiores que os recomendados irão interferir diretamente no resultado, pois o corpo realizará reações metabólicas compensatórias, trazendo assim resultados equivocados. PET scan. Aqui ele traz quais seriam os preparos para alguns dos exames. Então, PET scan, pesquisa de sangue oculto nas fezes, citofalofagia de tireoide, colonoscopia, ressonância magnética para diagnóstico de endometriose. E aí ele vai falar, para ele conseguir executar o exame, o mesmo obter resultado eficaz, precisa de um preparo de limpeza do cólon por 2 dias. Isso aqui é legal de você depois, quando pegar o resumo, dar uma lida mais aprofundada nessas questões, porque pode ser que caia alguma questão na prova, ou mesmo para você ter conhecimento que esses são super, super chatos. Prescrição dietética e evolução. Inicialmente, iremos triar o paciente, realizar uma avaliação nutricional completa, dados subjetivos e objetivos. Para um bom diagnóstico, interpretar todos os dados coletados e relacionar com o quadro diagnóstico do paciente e a conduta de outros profissionais. E apenas após esses procedimentos, iremos realizar a prescrição da dieta. O planejamento dietético de um paciente deve ser rotineiramente avaliado ao longo de toda a sua internação e, consequentemente, ajustado quando houver necessidade, seja através da evolução ou involução da dieta. Pensando em um paciente que interna para um procedimento cirúrgico, iniciaremos com dieta padrão.
Padrão. 6 horas antes do procedimento, iniciamos o protocolo de jejum para sólidos e 2 horas antes de jejum para líquido. Após o procedimento, e se o paciente estiver hemodinamicamente estável, iremos reiniciar uma alimentação oral o mais rápido possível, procurando não ultrapassar 24 horas. Para iniciar a dieta, se o paciente estiver realizando um procedimento simples, sem interferência em trato gastrointestinal, será iniciada uma dieta em consistência sólida, conforme as necessidades do paciente. Já se houver comprometimento do trato gastrointestinal, deverá ser observada a condição do paciente e iniciar com uma dieta de evolução gradual. Dieta de prova, que é aquela dieta que a gente já sabe, que é água, água de coco, isotônicos, chás. Dieta líquida pastosa, dieta leve, dieta livre. Toda a evolução da dieta deve ser realizada após reavaliação do nutricionista clínico, que irá observar as condições clínicas do paciente e a sua tolerância. Além da dieta, dependendo do caso, deverão ser aliados complementações, suplementações que visam a recuperação precoce do indivíduo. Em alguns casos, vamos precisar involuir dietas, se houver piora do seu quadro. Como, por exemplo, um paciente que vinha com dieta livre, com boa tolerância e apresentou aspiração e necessitará mudança para uma dieta líquida espessada. Ou mesmo um paciente que esteja em recuperação pós-cirúrgica e esteja com dieta líquida na evolução para a dieta leve, apresentou distensão abdominal e vômitos. Precisa retornar para a dieta líquida até melhora do quadro. Nossa, paciente com dieta de prova. Água, chás, isotônicos, água de coco. Se boa tolerância, evolução da dieta. Reavaliação nutricional. Permanece tolerando, segue a evolução. Tolerou parcialmente, mantém a dieta. Adequar com terapia nutricional. Não tolerou, retorna à dieta anterior. Iniciar com terapia nutricional. E assim a gente acaba a unidade 3. E agora a gente vai aqui para as questões. O guia para. Entre as afirmativas abaixo, qual delas não contempla a recomendação do nosso guia? Limite o uso de alimentos ultraprocessados, consumindo-os em pequenas quantidades. Prefira legumes, verduras e frutos da estação e cultivados localmente, tá certo? Alimentos adequados e saudáveis derivam de sistema alimentar socialmente e ambientalmente saudável. Os devem ser a base da alimentação, a recomendação deve estar de acordo com as condições de saúde da população. Então, a letra E. Pensando nas dietas padrão, podemos afirmar: as dietas hospitalares devem, no mínimo, atingir 20 quilocalorias. A gente viu que é 30 quilocalorias e opa, e 1,8. Peraí que eu me perdi. 1,2. 30 quilocalorias por quilo de peso por dia. E 1,2 gramas de proteína. Então, essa está falsa. A dieta livre é adequada para todos os pacientes internados, por ser uma dieta inicial. A dieta livre é adequada para todos os pacientes internados, por ser uma dieta inicial. Gente, a dieta livre adequada para todos os pacientes. A dieta leve é uma dieta equilibrada em macro e micronutrientes, mas apresenta diminuição em quantidade de fibras, por serem abrandadas. Também não. Ah, tá. É porque aqui ele fala livre no sentido de que depois que ela é para todos, mas aí ela vai depender, ela vai ter as modificações para chegar para cada paciente. Nossa, eu ia ficar louca na hora da prova disso aí, hein? Mas é isso mesmo. Considerando essa liberação de dieta após longo período de jejum e a dieta de prova, podemos dizer que a dieta de prova deve ser mantida até que o paciente esteja completamente recuperado. Não, a gente viu que a dieta de prova a gente deve modificar ela o quanto antes, né? Atualmente é preconizado diminuir o tempo de jejum em pós-operatório, iniciando com dieta de prova em no máximo 24 horas.
A dieta de prova é composta basicamente por líquidos como águas, chás e gelatina. É água, chá, água de coco, isotônicos, gelatina diet. Gelatina diet. A dieta de prova é transitória, visto ser restrita em macro e micronutrientes. Positivo. E assim a gente termina, então, a nossa unidade 3. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu comentário, vai lá no grupo pegar o resumo. Uma boa prova, né? Vai dar certo. E continua aí. é, Gente, foi mal. Apertei errado. Fui!